Paraty, a pérola da realeza. O primeiro lugar onde o ouro da colônia conheceu o mar e se dispersou para Portugal e para a Europa absolutista com suas cortes extravagantes. Vamos juntos conhecer a sua história e descobrir que a cidade ainda hoje é importante, mas agora por outros motivos. O início do povoamento da cidade de Paraty se deu na década de 1630. A principal estratégia era aproveitar o caminho indígena que já ligava a região da atual cidade com a do Vale do Paraíba, criando então o Caminho Velho, o primeiro trecho da famosa Estrada Real. Veja o vídeo Estrada Real, conheça a sua importância. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, a cidade ganhou um enorme impulso econômico. Paraty se tornou parada obrigatória para os navios vindos do Rio de Janeiro, pois era o único ponto que ligava o litoral à Serra do Mar e Minas Gerais. No século XVII, a cidade se tornou um importante local de embarque e desembarque de mercadorias e exportação de ouro e diamante. Era de Paraty que seguiam suprimentos e manufaturas europeias para Minas Gerais e de onde saíam os metais preciosos para o Rio de Janeiro e depois para Portugal. Além disso, a partir do século XVII, começa o cultivo de cana-de-açúcar e a produção de cachaça. A produção era muito elevada, fazendo com que Paraty ganhasse a fama de produtora de cachaça, tradição artesanal que se mantém até os nossos dias. Entretanto, com a construção da Estrada Nova, ligando o Rio de Janeiro a Minas Gerais, a cidade de Paraty assistiu o seu primeiro declínio econômico, pois as mercadorias tinham como entreposto a cidade do Rio de Janeiro, abandonando então a necessidade de transporte de mercadoria pelo Caminho do Ouro ou Caminho Velho. Além disso, as mercadorias deixavam de correr o risco de serem roubadas pelos constantes ataques de piratas no trecho litorâneo entre Paraty e Rio de Janeiro. Cerca de um século mais tarde, no segundo reinado de Dom Pedro II, Paraty é elevada de vila a cidade, sendo desmembrada de Angra dos Reis. A cidade ganha um segundo impulso econômico com o início do ciclo do café, voltando a ser um entreposto de entrada e saída de mercadorias. Mas em 1864, com a chegada da ferrovia no Vale do Paraíba, no alto da serra, a produção passava a ter como destinos os portos do Rio de Janeiro e de Santos, condenando Paraty a mais um longo período de decadência. Após o final dos ciclos econômicos do ouro e do café, a cidade se tornou um local ainda mais esquecido, fato que iria perdurar por cerca de um século, até que o seu patrimônio histórico fosse reconhecido pelas gestões políticas e pelo consequente impulso turístico. Alguns dos fatores que contribuíram para isso foram a reabertura da Estrada Paraty-Cunha em 1964, a construção em 1970 da rodovia Rio-Santos, trecho da BR-101 considerado um dos mais belos e pitorescos do mundo, e por fim, o tombamento concedido pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1973, elevando o conjunto histórico de Paraty a uma intensa atividade turística que só tem aumentado com o passar dos anos. Hoje, a cidade é o segundo maior polo turístico do estado do Rio de Janeiro.
O jornal estadunidense The New York Times destacou a cidade como o destino cultural mais rico da Costa Verde, que é um trecho de expressiva presença de Mata Atlântica, situado numa faixa de terra que vai do litoral sul do estado do Rio de Janeiro até o norte do litoral do estado de São Paulo. Além dessa expressiva importância na atualidade, a cidade de Paraty abriga também dois grandes eventos culturais. Um deles é a FLIP, Feira Literária Internacional de Paraty, que acontece anualmente no final do mês de julho, e o outro, o Festival da Cachaça, que ocorre no mês de agosto. Impossível visitar Paraty e não conhecer o seu centro histórico. Formado por um conjunto de ruas quase perpendiculares, todas destinadas exclusivamente à circulação de pedestres, o centro histórico pode ser percorrido em uma tarde. O calçamento em pedras tipo pé de moleque e as casas de paredes brancas com portas e janelas coloridas são as principais marcas do local. Passear pelas ruas do centro histórico já é o suficiente para tornar o passeio imperdível. Alguns dos seus principais pontos históricos e turísticos são a Igreja de Santa Rita, de 1722, a Igreja de Nossa Senhora das Dores, de 1800, a Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios, de 1712, a Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, de 1725, e o Forte do Defensor Perpétuo, de 1793, este localizado fora do centro histórico. Não deixe de visitar o trecho do Caminho do Ouro, o início da Estrada Real. Hoje, a trilha contempla um belíssimo roteiro para ser percorrido a pé, principalmente por aqueles que buscam o ecoturismo. Há também passeios que levam os turistas do Centro Histórico de Paraty às cachoeiras e alambiques à beira da Estrada Real. Pessoal, então vai a dica. Visite, curta e contemple Paraty e faça parte dessa história que ainda perdurará por séculos. Além disso, fique mais um dia e curta os passeios de barco pelas maravilhosas praias e ilhas da região. Se gostou, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Até o próximo passeio cultural do Ilustrando o Mundo.